Olha, como voltamos, eu disse que falaríamos com uma médica, né? É importante, temos ouvido falar aí sobre a morbidade e a importância disso para lidar com o coronavírus. E a diabetes também, que é um caso muito sério. Então é hora de tirar as nossas dúvidas com uma especialista, médica endocrinologista Rosália Padovani. Ela vai esclarecer um pouco mais sobre a diabetes para a gente. Doutora Rosália Padovani está com a gente aqui. Boa tarde, bom te ter aqui no Vivo Esporte, tá, minha amiga? Olá, tudo bem, Júlio? Tudo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Então, tá, prazer é nosso. Doutora Rosália, vamos começar no Beabá. A gente já tem comentado bastante aqui no programa sobre as pessoas de alto risco, o problema dessas pessoas, delas se infectarem com o coronavírus, né? Mas a gente quer ressaltar mais uma vez aí, qual a importância da pessoa que tem diabetes, dela não se infectar pelo coronavírus? Por que que essa pessoa está no grupo de risco? A senhora pode explicar para a gente? Bom, Júlio, eu acho que antes de a gente começar respondendo essa pergunta, é importante que todos entendam que o diabetes ela é uma doença muito heterogênea, né? Então, todos os pacientes com diabetes não podem ser colocados no mesmo balaio de gato, vamos dizer assim, Certo. né? Aham. A gente tem que diferenciar cada paciente como sendo único. Então, o que a gente sabe é que o diabetes descompensado, independente de ser o diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, mas o diabetes que está descompensado e o paciente que tem diabetes de longa data, principalmente pacientes que têm mais idades e que, além disso, têm outras comorbidades, esse é o paciente de maior risco para desenvolver complicações do coronavírus. Não existe nenhuma evidência ainda que existe o maior risco de se contaminar, mas sim de desenvolver complicações. Então, é bem desafiador para nós médicos pegar um paciente que está com a doença descompensada e trabalhar nesse processo infeccioso, não só do coronavírus, mas doenças virais e bacterianas em geral. Para o paciente diabético é sempre um desafio. Tá aí já uma desmistificação, né? Então, a pessoa que é diabética ou que ela tem obesidade mórbida, ela não pega mais fácil o coronavírus. O problema é se pegar, o tratamento disso é mais complicado para uma pessoa mais saudável, então, né, doutora Rosália? É isso mesmo? Perfeito, é exatamente isso. O risco de complicação, de internação, de evolução é pior. Tá. Doutora Rosália, nós temos algumas receitas caseiras que estão sendo veiculadas aí pelos WhatsApps da vida. Por exemplo, se você tomar vitamina C, você corre menos risco de se contaminar. Você, como endocrinologista, procede isso. Tem muita gente, acorda de manhã, toma aí um copo de água com limão espremido e mais alguma coisa e você não vai ficar imune do coronavírus. Isso aí procede? Realmente, eu tenho visto bastante coisa aí na mídia, falando sobre, não só sobre a vitamina C, mas alguns tipos de alimentos, outros tipos de vitamina, vitamina D, por exemplo, que ficou muito em pauta aí agora recentemente. Mas a verdade é que não existe evidência científica que comprove ainda que nenhum tipo de alimento ou vitamina possa agir no paciente como uma medida de prevenção à contaminação do vírus, do coronavírus. No momento que a gente recomenda é que os pacientes eles se mantenham o mais saudáveis possíveis do ponto de vista de uma alimentação saudável, balanceada, fazendo atividade física. Então, aí nós estamos no Vivo Esporte. É importante dizer que a atividade física ela é importante não só para o paciente diabético, mas para todo mundo, mesmo quem está aí no confinamento, na quarentena. É importante que em casa faça algum tipo de atividade física, suba dessa escada, pule corda, qualquer coisa nesse sentido pode ajudar no processo imunológico em geral. Então, melhorando o processo imunológico com todas essas medidas, aí sim é uma medida eficiente para a prevenção não só do coronavírus, mas de todas as infecções. Tá certo. Está chegando mensagem para a gente aqui. Olá, Júlio, sou daqui de São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Quero parabenizar pelo programa. Estou aqui sempre ligado. Abraço. Carlos Martins. Valeu, Carlos. Abraço para você no Sul. O Caio colocou para a gente o nosso WhatsApp aí. E eu quero convidar você, amigo teleassinante, para participar do programa com a gente. Estamos aqui com a doutora Rosália Padovani. Ela é endocrinologista. E a gente está fazendo perguntas para ela. E você se você tiver alguma dúvida, encaminha para a gente aqui também para que seja esclarecida da melhor forma possível. Doutora Rosália, a pouca ou ausência de insulina no corpo, ela afeta a imunidade da pessoa? A pouca ou a Não, e total essa ausência de pergunta insulina?
Essa pergunta também vem sendo muito frequente, porque os pacientes diabéticos tipo 1, né, têm medo de ter maior risco de ter complicações ou até de infecção pelo coronavírus, por serem pacientes normalmente dependentes de insulina. Então, na verdade, de novo, o que importa nesse sentido é a doença estar compensada, é o paciente fazer a monitorização, manter a doença sob controle, usar as medicações, manter-se usando as medicações e controlando a alimentação. O fato de ter diabetes tipo 1 e precisar da insulina exógena, ele não aumenta o risco de ter a doença e nem de complicações. Doutora Rosália, endocrinologista, a senhora também entende muito de colesterol. Aliás, eu fui numa endócrina no mês atrasado porque o doutor Nabil detectou que eu estava com colesterol um pouco alto. A pessoa que tem colesterol alto também, ela também corre o risco de contrair o corona e ter um pouco mais de dificuldade para se curar dessa enfermidade? Na verdade, não só o colesterol alto, não são todas comorbidades. Então, dislipidemia, cardiopatia, insuficiência renal, pacientes que têm outras comorbidades associadas, então tem maior risco de complicação quando contaminados pelo vírus. Certo, está chegando pergunta aqui para a gente, deixa eu abrir aqui. Gostaria de saber até que ponto uma pessoa é considerada obesa. Bom, aí nós vamos partir para avaliação de obesidade, que pode ser realizada através de alguns parâmetros. O mais utilizado é o IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Então a gente considera o IMC normal de 18,5 a 20, de 18,5 a 25, de 25 a 30 nós consideramos então sobrepeso e acima de 30 é considerado obesidade. Mas existem outros métodos, como por exemplo a avaliação de massa corporal, que é feita através da bioimpedância, que também pode nos ajudar a avaliar então o grau de obesidade e a composição corporal de um indivíduo. Certo, quem fez essa pergunta foi Luan, de Colatina, Espírito Santo. Coloca para a gente aí. Bom, já tem mais perguntas chegando para a gente aqui, doutora. Boa tarde, fiz uma operação de hernia de disco há 6 meses. Posso ter algum risco maior de pegar o coronavírus? Por conta da cirurgia em si, não. Se o paciente estiver bem, estiver recuperado da cirurgia, não existe maior risco de complicação, não. Na verdade, maior risco de infecção. De infecção. Doutora Rosália, eu gostaria que a senhora, que a senhorita, insistisse mais uma vez aqui com a gente no nosso programa em relação a fazer o esporte. A pessoa está saudável nesse momento, porque estamos aí em confinamento, e a determinação é para que não se saia de casa, mas nós temos aí a varanda da casa, tem o quintal, tem a escadaria do prédio, a importância de se estar com o corpo são nesse momento também, de você se controlar com comida também, porque a ansiedade que bate na gente dá aquele desespero, aquela vontade de comer, e o que eu estou falando é o que tem acontecido com muitas pessoas. Tem muita gente aí que está comendo sem parar, e a gente percebe, eu percebo até quando eu vou fazer FaceTime com algum amigo ou com alguma amiga que está fora aí, poxa, parece que... Então, a importância de se manter não só a mente sã nesse momento, o corpo são, é fundamental no caso de se contrair essa infecção do coronavírus, né, doutora Rosália? Realmente, Júlio, eu acho que todos nós estamos passando por um processo aí desafiador, né? O que eu digo é que todos nós temos que aprender a nos reinventar, né? Então, tentar dentro de casa se adaptar, fazendo um pouco de atividade, o que for possível. Conforme eu falei, pular corda, descer e subir escada, mesmo as crianças, incentivar isso, né? Até porque a gente sabe que a atividade física é um fator que ajuda a diminuir a ansiedade, né? Então, por conta de toda essa situação e pelo fato de estar em casa, todo mundo está muito ansioso e aí é normal que você tenha que, vamos dizer assim, descontar essa ansiedade em alguma coisa. E aí o alvo fácil é a comida. E normalmente comida de alto valor calórico, que são alimentos não perecíveis, que todos aí estão tentando se abastecer, né, de alimentos não perecíveis em casa. Então, são alimentos normalmente mais calóricos, que tem menos nutrientes, né? E aí acaba que todo mundo acaba focando a sua ansiedade no consumo desses alimentos. Então, é importante enfatizar, mesmo em casa, mesmo nessa situação de ansiedade, né, onde existe maior vontade de consumo de carboidrato, enfim, doce, esse tipo de alimento, tentar focar nos legumes, nas frutas e numa alimentação saudável. Não esquecendo também da hidratação, né? Que é importante, a atividade física e do sono. Porque acho que muita gente, em meio a tudo isso, está tendo dificuldades aí em relação ao sono, que é uma queixa muito comum aí
no consultório. Sim. Então, tentar ter um sono mais saudável possível, né? Sem o uso de medicamento para dormir, principalmente nesse momento, né? Tentar não dormir à base de calmantes aí e de uma forma mais tranquila possível. Doutora Rosália, para a gente fechar nosso bate-papo, pessoas com diabetes controladas, elas têm menos riscos de complicações aí relacionadas ao coronavírus? Eu sei que você já respondeu um pouco sobre isso, mas nós temos muitos diabéticos, pessoas que sofrem com a diabetes, que estão completamente apavoradas em casa. Se ela tem isso tudo controlado, ela pode ficar mais tranquila? Sim, conforme eu disse anteriormente, o risco de um paciente diabético que mantém a doença compensada, que está em uso de medicação, ele tem o risco de complicação igual de um paciente que não tem a doença. Então, o segredo de sucesso nesse momento é manter a glicemia controlada. Então, se você está com dúvida, aumente a frequência da monitorização. Então, você pode fazer as medidas em casa com o aparelhinho com monitor de glicemia capilar. Aumente a frequência da monitorização das glicemias e caso elas estejam altas, então a gente considera o ideal uma variação diária de 80 até no máximo 180. Então, caso essas glicemias estejam passando desse valor, então a orientação é que esse paciente procure um médico para que ele seja avaliado. Aí tem vários médicos fazendo consultas por telemedicina que podem fazer esse tipo de orientação e fazer com que ajudar esse paciente a se manter o mais controlado possível. Então, esse é o segredo, tentar manter a doença compensada. Nesse momento é o mais importante de tudo, é o segredo do sucesso. Para diabético tipo 1 e para o tipo 2, independente do tipo de diabetes. Muito bem, médica endocrinologista Rosália Padovani. Doutora Rosália, deixa uma mensagem final para os nossos teleassinantes aí. A gente tem visto tanta notícia que tem nos preocupado tanto, né? E nós estamos sempre nos apegando nesses momentos agora a notícias mais suaves. A gente sabe que isso vai passar, mas que passe o mais rápido possível. Deixa uma mensagem para a gente aí, para os nossos amigos teleassinantes, doutora Rosália. Bom, a mensagem que eu tenho para dizer a todos é que estamos todos juntos no mesmo barco, torcendo para que isso realmente passe o mais rápido possível. Mas o que eu sugiro é que todos, quando tiver acesso a alguma informação, cheque da onde essa informação está vindo, se é realmente uma informação que procede, antes de ficar ansioso, antes de se preocupar, antes de sair espalhando e alarmando principalmente as pessoas do convívio. Então, isso é muito importante, tem muita fake news espalhadas na mídia, Instagram, Facebook, por aí. Então, antes de se preocupar e se desgastar, né, já tem tanta coisa para a gente se desgastar nesse momento, checar a procedência dessa informação. Doutora Rosália, obrigado pelo bate-papo com a gente aqui, tá bom? Tenha uma excelente tarde. Obrigada, Júlio, foi um prazer. Boa tarde para vocês também. Até a próxima. Valeu, obrigado. Prazer foi nosso.